O petista Lula, enlouquecido, ou sem um pingo de noção do que está fazendo, firmou nesta quinta-feira, dia 30, que adotará medidas de reciprocidade caso o governo de Donald Trump decida impor tarifas sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Durante uma coletiva de imprensa, Lula enfatizou que o Brasil responderá na mesma moeda se houver taxação sobre itens nacionais. Logo após, confira o comentário do renomado jornalista Augusto Nunes, detonando Lula e desmascarando o sistema. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Comentou a alta da Selic. Dessa vez, não houve críticas ao atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Para o petista, não se pode dar um cavalo de pau na taxa de juros. Uma pessoa que já tem a experiência de lidar com o Banco Central, como eu tenho, tem consciência de que num país do tamanho do Brasil, com a responsabilidade do Brasil, o presidente do Banco Central não pode dar um cavalo de pau num mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça. O petista defendeu publicamente o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e rebateu as críticas de Gilberto Kassab, presidente do PSD. Quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque, como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. Silvio, eu estou curiosa para te ouvir sobre que leitura que você faz sobre o tom dessa coletiva do presidente Lula, porque me pareceu em vários momentos que ele está preocupado, está vendo que o barco está afundando, claro que publicamente não pode admitir, mas deixou ali algumas pontas que está entendendo que a economia está indo muito mal e que, assim, precisa de um saculejo. Bom, em primeiro lugar, Paula, eu acho que o media training do Sidônio, do novo ministro da Propaganda, é péssimo. É péssimo. O tom é ruim, ele fala mentiras, é um discurso maquiado que já não cola mais à luz do tempo. Estamos em 2025, ele já cruzou a linha da metade do mandato. Ele tem erros temporais na fala dele, principalmente quando ele fala em colheita. Bom, então a safra desse governo está muito atrasada, porque ele já entra com previsões negativas. Os ministros dele são os mensageiros de notícias ruins. Troque o alface pela chicória, desista da laranja, a picanha nunca chegou. Então, ele não percebe que o tempo verbal está errado, que a embalagem de toda essa fala ela é analógica, é equivocada, porque as pessoas hoje têm acesso às redes sociais, porque os brasileiros estão percebendo no bolso o que está acontecendo, já que o tema matriz, né, a linha condutora de toda essa fala e entrevista foi a economia. Os brasileiros estão sentindo no bolso o que ele não sente, o que os seus ministros não sentem, o que a Janja não sente, porque não vão ao supermercado, eles não fazem a feira, eles não sabem os preços das prateleiras das farmácias, como está caro comprar remédio, eles não sabem quanto custa a conta de luz e água, porque eles estão hospedados no poder. Fico aqui até um tanto embasbacado, talvez seja essa a palavra, quando ele ri do Gilberto Kassab, porque ele está rindo
de uma das figuras de proa da política brasileira. Você pode criticar o Kassab pelo que quiser, não é de centro, não é de direita, não é de esquerda. O Kassab, como eu falei ontem, é um pé de valsa político, ele vai para onde a dança está indo. Ele tem cargos em todos os governos, em São Paulo, na máquina federal, nas prefeituras, tudo bem. Mas o Kassab é um leitor político de primeira linha. Ele sabe o que é que acontece. O Augusto ontem fez um comentário nessa linha também, que o Gilberto Kassab é muito informado. Então, quando ele ri do Gilberto Kassab, se ele parar para pensar que o presidente de outro grande partido, Marcos Pereira, do Republicanos, já disse que é um governo sem rumo, o governo Lula é um governo sem rumo, que o PL jamais vai apoiá-lo, porque o PL é a sigla do líder da oposição no Brasil, Jair Bolsonaro. Bom, nós estamos falando aqui das 3 forças hoje no país, políticas. Tem a União Brasil, que virou qualquer coisa. Nasce ali de uma costela do PSL bolsonarista, junto com o PFL, que já foi DEM, qualquer coisa. União Brasil é qualquer coisa, mas também é alinhado a essa centro-direita. O Republicanos terá a Câmara dos Deputados a partir do ano que vem, e União Brasil o Senado. Então ele começa a rir dos agentes políticos às vésperas de uma eleição no Congresso Nacional. Quando ele diz que 2026 está longe, ele está equivocado. 2026 já começou, essa eleição já está em curso. Não sabemos quem serão os candidatos, mas sabemos o que o eleitor começa a pensar. Não preciso invocar pesquisas aqui. Todo mundo sabe o que eu penso dos institutos de pesquisa. Mas todos eles, que sempre foram favoráveis ao governo, hoje mostram a tal boca do jacaré aberta no sentido contrário. Aprovação e desaprovação em linhas completamente opostas. Então ele deveria sim se preocupar. Ele não tem mágica alguma. A mágica dele é trazer para dentro do governo uma figura raivosa como a Gleisi Hoffmann, uma figura que comanda o PT com o braço mais radical e que só será um anteparo para o próprio PT na antessala. E por fim, finalizo. Quando Fernando Haddad já é um ex-ministro em atividade, e isso o Lula deixou claro, do contrário, quem estaria do lado dele, falando junto com ele, ou aliás, só o ministro da Fazenda deveria estar falando, porque deveria estar com a carta branca na mão, coisa que nunca teve. Sempre foi um poste avançado do Lula. O Fernando Haddad foi rifado pelo PT, senão a Gleisi não estaria dentro do Palácio do Planalto amanhã, e está sendo rifado pelos agentes políticos. Vamos ver até quando o Lula vai segurá-lo no cargo. Augusto. Olha, eu fico espantado com o comportamento da seita que tem num ladrão seu único Deus. É isso que me chama a atenção na coletiva e nos vídeos que nós exibimos, em que ele repete a colheita que nunca vem. Eu já vi líderes carismáticos aí seguidos por multidões em todos os planos, o municipal, estadual e federal. Por exemplo, o brizolismo, você tinha os seguidores do Brizola que concordavam com tudo que o líder dizia, não havia programa nem um conjunto de ideias. Você teve o janismo no Brasil, getulismo, esse eu conheci, esse eu não vivi de perto. Mas você tem, isso é comum no Brasil. Eu nunca vi um rebanho tão obediente, eu nunca vi. No nível municipal, por exemplo, o eleitor chega e cobra promessas, aí ninguém chega para o Lula e diz, que seja amigo dele, olha, você de novo falou em colheita. Aliás, não é colheita, é colheita. Isso ajuda. Tem sempre alguém que fala, um amigo. Algum amigo falou para o Lula que não existia a palavra menos. Ele aprendeu. Isso ele aprende. Ele fala menos hoje, mas são tão sabujos que eles são capazes de sorrir, como Eduardo Paes faz, quando ele culpa os gaúchos pela colheita que não veio no ano das enchentes. Ele culpa, ele diz que não é hora de dar o cavalo de pau na taxa de juros, coisa que ele exigia todo dia, enquanto o presidente do BC foi o Roberto Campos Neto. Agora ele muda.
E ele repete coisas sem que alguém, esse novo assessor de imprensa responsável pela propaganda foi nomeado para isso. Avisa que isso é uma coisa velha, botar culpa em outros, porque o Brasil e o mundo com as redes sociais mudaram. Agora você tem a informação, você sabe, está na cara que estamos lidando com um vigarista. E por isso o número de seguidores vai caindo progressivamente. Pois bem, eles continuam. Os que aparecem com o Lula, eles são lulistas. Para mim é um traço de loucura, de maluquice. E esse pessoal não se dá conta disso aí. Falem que não existe a palavra colheita, pelo menos, para que o Lula seja menos ridículo e não pareça tão farsante.